paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu gostaria de estar, melhor dizendo, irei compartilhar mais uma vez com vocês a palavra do Senhor, algo que me chama muito a atenção no livro de Salmo, que, se não conhecido por todos, mas pelo menos pela maioria, que é o Salmo de número 23. Eu gosto de gravar ou falar algo da palavra de Deus e compartilhar justamente no momento em que o Senhor começa a falar ao meu coração de acordo com o momento que esteja eu passando ou por alguma situação das quais vejo acontecer em nosso dia a dia. E o que me chama a atenção no livro de Salmo, que é o Salmo de número 23, onde o salmista Davi, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É comum nós ouvirmos alguém falar a respeito desse versículo. Muitos até atribuem até mesmo a provações, dizendo que se nada faltará, não faltará lutas e provações no nosso dia a dia, sendo que não é isso que justamente o texto quer nos ensinar. Quando nós olhamos para a vida do salmista Davi, nós sabemos que Davi foi escolhido por Deus para reinar sobre Israel. Mas Davi não começou a ser ensinado nas melhores escolas, nas melhores faculdades. Davi não vivia dentro de um palácio, senão depois de ser empossado rei sobre Israel. A função que Davi tinha era a função que muitos de nós, em muitas das vezes, exercemos, seja diariamente, seja vez ou outra. Davi, ele tinha a função de cuidar das ovelhas do seu pai. Davi era pastor de ovelhas. No entanto, que a diferença entre Davi e os seus irmãos é que os seus irmãos, embora não vivesse dentro do palácio, os seus irmãos prestavam serviço diretamente ao rei Saul. Homens que eram preparados para guerrear. E enquanto isso, Davi aprendia com as ovelhas de seu pai. E muitas das vezes somos ensinados
da forma que nós não gostaríamos de aprender. Mas Davi, a preocupação maior de Davi era fazer aquilo que atendia às necessidades de seu pai. Quando Deus nos chama, quando Deus tem um propósito na nossa vida, porque todos nós nascemos com um propósito, Deus sempre vai nos ensinar com as mínimas coisas. E assim foi com Davi. Davi era pastor de ovelhas. Davi vivia no campo, tendo uma missão de levá-las para o sustento, para que elas fossem pastoreadas. Mas à tarde Davi tinha a função, a atribuição de trazê-las em segurança ao aprisco, ao curral das ovelhas. O Senhor é o meu pastor. Davi, entendendo o cuidado que ele tinha com as ovelhas, a forma que ele cuidava, ele começa a entender a maneira que Deus passava a cuidar da sua vida também. É por isso que Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Davi está dizendo: o Senhor é aquele quem cuida de mim. O Senhor é aquele que me ajuda no momento em que eu penso que eu estou só. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele continua no verso de número 2 dizendo: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Querido, quando nós tiramos o foco do Senhor, quando nós ficamos olhando para o que as pessoas dizem, para o que as pessoas pensam de nós, nós esquecemos que é o Senhor quem nos guia. Nós nos esquecemos que é o Senhor que é o nosso pastor. Davi era o último da casa de seu pai, rejeitado talvez pelos seus irmãos, ao ponto que quando Deus envia o profeta até a casa de Jessé, seu pai, a primeira coisa que o profeta faz é olhar a aparência e estatura dos seus irmãos. Mas o Senhor o repreende dizendo: não olhe para a aparência, não olhe para o que está diante dos vossos olhos, porque o Senhor olha para o coração. Quando o Senhor encontra Davi, o Senhor diz: achei a Davi, meu servo. O que dizer? O que pensar? Achei a Davi, meu servo. O porquê do Senhor dizer isso? Meu servo.
porque Davi deixou bem claro que o Senhor era o pastor dele. A confiança em Deus é o mínimo que podemos fazer para que o Senhor possa contemplar as nossas vidas, as nossas atitudes. A nossa confiança em Deus é a base de tudo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, é confiar em Deus, é acreditar em Deus e saber que somente Ele pode resolver as situações das quais nós passamos, das quais nós enfrentamos. Acredite nisso, deposite essa confiança no teu coração, deposite no Senhor a sua confiança, porque somente Ele pode realizar o desejo do teu coração. Eu não sei o que você precisa, o que você necessita, mas de uma coisa eu tenho certeza e a convicção, que o Senhor não é somente o meu, mas Ele é também o teu pastor, e Ele pode sim resolver o seu problema, resolver a sua situação, te tirar do fundo do poço, se preciso for, para que você entre na presença dele e possa dizer como disse Davi: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Creia nesta palavra, creia em Deus, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus te abençoe em nome de Jesus.